A paz do Senhor, meu querido irmão, minha querida irmã. Eu sou o pastor Natan Vidori, da Igreja Bethlehem, aqui da cidade de São Miguel do Oeste, Santa Catarina. E eu gostaria de, nos próximos minutos, falar com você sobre um assunto muito importante para todos nós que queremos servir ao Senhor, que queremos segui-lo, queremos agradá-lo, queremos fazer a sua vontade. O assunto que eu tenho para tratar com você no dia de hoje é sobre a formação do homem. O que antecipo que, ao meu ver, ele é um assunto pouquíssimo explorado, pouquíssimo aprofundado, se comparado com a importância que ele revela para a nossa caminhada cristã. O meu intuito com este vídeo é que nos próximos minutos eu possa apresentar a você algumas noções bíblicas sobre o assunto e que ao final do vídeo você possa sair dele com uma noção um tanto quanto boa sobre como nós fomos formados, sobre como nós fomos constituídos pelo Senhor. Amém? Vamos juntos! Amados, em Gênesis capítulo 2, versículo 7, assim está escrito: Então formou o Senhor Deus ao homem do pó da terra e lhe soprou nas narinas fôlego de vida, e o homem passou a ser alma vivente. Meus irmãos, quando Deus sopra o fôlego de vida sobre o homem, essa expressão fôlego de vida no original hebraico se escreve Neshamat Chaim, que traduzido para nosso português literalmente seria escrito fôlego de vidas. Isso mesmo, no plural. A palavra Chaim no hebraico, por conter o sufixo im, ela nos é traduzida como vidas no plural. Isso nos dá a entender que o Senhor, ao soprar o seu fôlego, soprar o seu espírito de vida sobre nós, ele nos constituiu, ele nos entregou vidas, ou seja, nos tornou uma alma vivente. Uma alma que ela possui uma vida física e ela possui uma vida espiritual. Logo, fôlegos de vidas. Né? O Senhor liberou sobre nós o seu espírito de vida. Diferentemente do que foi com o restante da criação, onde Deus criou todas as coisas pelo poder da sua palavra. Quando Deus vai formar um homem, ele junta o homem a partir de um elemento físico, um elemento natural, que é o pó da terra, e sopra sobre ele o seu fôlego, o seu espírito, o espírito de vida, e a partir daí então o homem passou a ser uma nefesh hayah, ou seja, uma alma com vida, uma alma vivente, uma alma com vida natural, com uma vida física, mas também com uma vida espiritual. Meus irmãos, embora exista um conceito humano de que o homem, o ser humano, ele é formado a partir de um corpo e alma, a palavra de Deus ela é clara ao afirmar que, na verdade, o homem ele é composto do espírito, da alma e do corpo. Conforme acabamos de ler em Gênesis 2, versículo 7, Deus formou o homem a partir do pó da terra, a partir do físico, a partir do natural, ele constituiu o corpo do homem, lhe soprou nas narinas o fôlego de vida, que é o seu espírito, então o homem passou a ser uma alma vivente. De fato, meus irmãos, tanto o Antigo Testamento quanto o Novo Testamento usa por várias vezes expressões distintas para designar a alma e para designar o espírito. Isso nós vamos ver um pouco mais à frente. Mas a palavra usa expressões como nefesh, no hebraico, ou psique em grego para designar a alma, e muitas das vezes para espírito usando ruach, ou em hebraico, ou pneuma no grego. E se nós partirmos, queridos, do princípio de que a Bíblia Sagrada ela é extremamente precisa e que não existem palavras ali colocadas de modo à toa ou de modo vão, nós podemos concluir sim que espírito, alma e corpo são três aspectos integrais, porém distintos, que compõem a nossa natureza, a nossa estrutura humana. Por isso dizemos que o homem ele é um ser trino, ou seja, ele foi criado à imagem, ele foi criado à semelhança do nosso Deus Todo-Poderoso, e por isso o homem é espírito que possui uma alma que habita em um corpo. Muitos usam a expressão que nós somos seres tripartidos. Particularmente eu não sou muito fã desta palavra, haja vista que o conceito de tripartido na língua portuguesa seria de dividido em três partes, quando na verdade, penso eu, que nós não fomos divididos em três partes. Penso que somos trinos, que a nossa língua portuguesa significa dizer que fomos compostos por três esferas distintas, que seria o nosso corpo, a nossa alma e o nosso espírito. Pois bem, meus irmãos, não há dificuldade para nós para aceitar
que o nosso corpo físico tangível, né, é distinto dos demais componentes do nosso ser, né, que são componentes intangíveis, né, que é a nossa alma, que é o nosso corpo. Mas para o cristão, é muito importante dar um passo além e fazer a distinção e essa separação entre o que é alma e o que é o espírito. Caso contrário, meus irmãos, toda a nossa vida como discípulos de Jesus vai ser seriamente comprometida, seriamente limitado, pois seremos incapazes de perceber o nosso próprio espírito. Eu quero, nesses próximos minutos agora, falar sobre o corpo, alma e espírito de modo separado, para que, ao final, você possa perceber que realmente é importante entendermos, notadamente acerca do espírito e da alma, a importância de separarmos estes dois elementos. Meus irmãos, a pergunta que paira então é: qual é a importância de sabermos distinguir entre a alma e o espírito? E o que são eles efetivamente? Amados, sobre a importância da distinção, quando nós vamos à palavra, nós percebemos que se nós não fizermos uma clara distinção sobre o que em nós é a nossa alma e o que é nosso espírito, nós não poderemos, como por exemplo, adorar a Deus. Né? A própria palavra nos diz que Deus é espírito e é importante que aqueles que o adorem em espírito e em verdade. A palavra também nos diz, queridos, que é muito importante entendermos, discernirmos o Espírito, para que possamos adquirir conhecimento espiritual, discernimento espiritual. Haja vista que o apóstolo Paulo nos ensina que ao homem natural é impossível compreender as coisas do reino do Espírito, porque para ele elas são loucura, porque todas estas coisas se discernem espiritualmente. Logo, meus irmãos, nós temos conhecimento racional, isso é inegável. Nós podemos pegar qualquer livro, até mesmo a própria Bíblia, e tentarmos entendê-la sobre um aspecto natural, racional, humano. Isso é totalmente possível. No entanto, para que possamos obter revelação da palavra, é necessário que essa revelação se dê no âmbito do Espírito. Ela se dê através do próprio Espírito Santo de Deus, revelando ao nosso espírito a vontade de Deus nas entrelinhas da palavra. Amém? Mas e a alma? Por que é importante compreender a alma? Porque, amados, aprender sobre a alma é aprender sobre qual parte do nosso âmbito do ser humano que realmente precisa se converter, que realmente precisa ser transformado, que realmente precisa ser mudado, regenerado, restaurado, conforme a vontade de Deus, para que possamos então viver os padrões de Deus. Ou seja, se você tem em seu coração adorar ao Senhor, conhecer mais da sua palavra e poder entender no seu ser o que precisa ser mudado para agradar a Deus, nós precisamos fazer agora uma leve distinção sobre estes três elementos que compõem o nosso ser, que é o nosso corpo, que é a nossa alma e que é o nosso espírito. Quando nós falamos sobre o nosso corpo, nós estamos falando sobre a parte do nosso ser que nos faz perceber o mundo exterior através dos nossos sentidos. É através dele, por exemplo, que nós recepcionamos informações. Vou dar um exemplo. A própria palavra de Deus nos ensina que os nossos olhos são a janela da nossa alma. Mas também residem no nosso corpo questões relativas ao nosso instinto e à nossa própria expressão, a nossa forma de se expressar. Quando nós falamos sobre a nossa alma, a alma ela é a parte do nosso corpo que nos permite perceber a nós mesmos através da nossa personalidade. Por quê? Porque é na alma que reside a nossa vontade, a nossa mente, os nossos pensamentos, as nossas emoções, nossos desejos, nossos sonhos, eles residem na nossa alma. Quando nós falamos sobre o espírito, por outro lado, nós estamos falando da parte do nosso ser que nos permite perceber a Deus através do seu Espírito Santo. Dentre as funções ali que estão envolvendo o nosso espírito estão a nossa intuição, a nossa consciência da palavra, assim como destaco a nossa comunhão com Deus. Por isso que quando a palavra passa a trazer referência ao homem natural, ao homem carnal, logicamente falando do nosso corpo e alma decaídos por conta do pecado, ele diz que o pecado ele fez separação entre o homem e Deus e que nós estávamos mortos por conta dos nossos pecados. Por quê? Porque a função do nosso espírito, que era a comunhão com Deus, ali ela havia sido desconectada. Mas falando entre corpo, alma e espírito, creio eu
que é muito importante nós falarmos um pouco sobre alma e espírito. Por quê? Porque muitas das vezes na Bíblia, tanto alma quanto espírito é traduzido para o nosso português como coração. E nós precisamos entender quando a palavra de Deus está nos falando sobre espírito, quando ela está nos falando sobre alma. Dito isso, queridos, quando nós falamos sobre a palavra coração na nossa Bíblia, ela comumente foi traduzida a partir das palavras lev em hebraico ou cardia no grego. E essa tradução ela precisa ser entendida a partir do contexto em que a palavra foi empregada, principalmente analisando eventual envolvimento com outras palavras que nós já trabalhamos, como ruach, espírito, como nefesh, que é alma, para que possamos entender se naquele momento estava se dizendo respeito à alma do homem ou ao espírito do homem. Né? A alma, nefesh no hebraico, ou psique no grego, ela, conforme eu já falei, é composta das nossas vontades, emoções, motivações e imaginações, e é inúmeras vezes traduzida como coração na Bíblia. Mas é fundamental nós entendermos que uma pessoa, ela pode estar sim viva fisicamente, portanto ela tem uma alma que habita em um corpo, mas ela pode estar morta espiritualmente porque está totalmente fora da presença de Deus e morrendo fisicamente, certamente ela vai morrer espiritualmente. Porém, quando nós aceitamos a Jesus e o Espírito de Deus vem habitar o nosso interior, o nosso espírito então ele é vivificado e então o nosso espírito ele nasce de novo. A nossa alma não. A nossa alma, queridos, que é esse recinto das nossas emoções, a nossa personalidade, de quem nós somos, de quem nós identificamos como o eu, este realmente não nasce de novo. Ele precisa se converter. Ele precisa ser transformado, ele precisa permitir ser dominado por Deus e pela sua presença para ser então transformado e que nós possamos então a partir disso viver debaixo dos padrões de Deus. Temos um meio para podermos entender um pouco mais acerca destas coisas, tá? E eu quero ler para vocês o que está escrito em Hebreus capítulo 4, versículo 12. Assim está escrito: porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais cortante do que qualquer espada de dois gumes, e penetra até o ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e os propósitos do coração. Meus queridos, em todos os textos, gravem isso, em todos os textos que a palavra coração ela é usada para representar o espírito do homem, ela é empregada em situações de homens que agem segundo a vontade de Deus, ou em outras palavras, que foram vivificadas pela presença de Deus. Agora, quando nós falamos sobre outras situações que trazem a falar sobre a natureza caída do homem, ou sobre situações negativas da atitude do homem, ali está se falando do campo da nossa alma. Óbvio, para abrir aspas aqui, acabamos de ler em Hebreus que existe uma divisão entre alma e espírito, logo, não são a mesma coisa. Amém? Amados, Deuteronômio 6,5 está escrito: amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de toda a tua força. Logo, a gente verifica que teve mais um trecho aqui em que houve uma explícita divergência, separação entre o que é o espírito e o que é a alma. Né? Nós tivemos aqui que a expressão lev do hebraico, usada como coração, ela está fazendo referência ao nosso espírito e não a nefesh, que é a nossa alma. Logo, se nós fôssemos traduzir de um modo diferenciado este trecho de Deuteronômio, nós poderíamos dizer que está escrito: amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu espírito, de toda a tua alma e de toda a tua força. Logo, força, falando exemplo de nossa força física, de nossa carne, ou seja, do elemento que é o nosso corpo. Né? Em Jó, capítulo 32, versículo 8, está escrito: na verdade, há um espírito no homem, e o sopro do Deus Todo-Poderoso o faz sábio. Logo, nesse trecho, está se falando que o espírito do homem recebe entendimento de Deus a partir do Neshamat Chaim, do fôlego de vidas do nosso Deus. Como falei, existem já outros textos da palavra que falam sobre a alma,
referindo-se a ela, inclusive, como coração, mas sempre de uma forma negativa, de uma forma pejorativa, justamente por conta da contaminação que houve por conta do pecado. Por exemplo, Jeremias 17:9, que diz que enganoso é o coração mais do que todas as coisas, e perverso, quem o conhecerá? Nós temos Marcos 7:21 que diz, porque dentro do coração dos homens é que procedem os maus desígnios, dentre várias outras coisas ruins. Nós temos Lucas 6:45 que fala que o homem bom, do bom tesouro do coração tira o bem, e o mal do mau tesouro tira o mal. Então, a partir, amados, desses exemplos, nós podemos perceber que a palavra coração empregada em vários momentos na palavra de Deus, seja como lev, seja como cardia, ela faz referências em alguns momentos à alma, em alguns momentos ao espírito. Mas existe uma clara distinção. Quando a palavra fala do coração no contexto do nosso espírito, ela está falando de coisas boas, né? Da vivificação que houve no homem a partir do Espírito de Deus. Porém, quando nós estamos falando do coração num contexto da nossa alma, nós estamos falando realmente da necessidade do homem em ser transformado, em se converter, em mudar os seus atos, seu modo de pensar, para estar mais próximo dos padrões estabelecidos pelo nosso Deus. Meus irmãos, quando percebemos, então, que há uma distinção entre alma e espírito, nós podemos então olhar para a palavra de Deus e entendermos quais são as orientações, as direções e como devemos lidar com cada um desses elementos que compõem a nossa natureza humana. Mas também nós percebemos que quando nascemos de novo pela fé em Cristo, o nosso espírito ele foi imediatamente vivificado, regenerado, capacitado para podermos então viver a vontade de Deus, né, e manifestar a Deus nessa terra. Porém, a nossa alma não. A nossa alma, que, como eu já falei, é o recinto das nossas emoções, desejos, ela necessariamente precisa se converter ao Senhor, porque é nela que habita a nossa natureza pecaminosa. É no âmbito da nossa alma, onde ali ficam guardadas as nossas feridas, as deformações que vieram conosco desde Adão, mas que também foram geradas a partir da velha criatura, dos anos que vivemos longe de Deus. Estas feridas, estas deformações, elas podem ser curadas pela palavra de Deus e pelo seu Santo Espírito. O que precisamos atentar é que a natureza carnal do homem, ela sempre vai estar pronta e ativa para tentar ressurgir a qualquer momento, né? Por isso que a palavra nos exorta a crescer e a viver em santidade. Porque, amados, mesmo o mais consagrado servo de Deus, ele está sujeito às mesmas paixões de todo ser humano. Por isso que nós precisamos continuamente mortificar a nossa natureza carnal pelo Espírito de Deus, pois a natureza carnal da alma, ela vai buscar resistir sempre contra o nosso espírito. Mas, amados, Deus, ele advertiu ao homem, e eu acho importante voltarmos lá no começo. Deus advertiu ao homem, queridos, que no jardim que o Senhor plantou no Éden, o homem ele pudesse comer de todas as árvores, menos da árvore do conhecimento do bem e do mal. E o Senhor disse que quando eles comessem daquela árvore, certamente eles morreriam. Nós sabemos da história que Adão e Eva consumiram do fruto da árvore que não deveriam consumir. Mas nós percebemos a partir da palavra que eles não morreram imediatamente. E Deus disse, certamente morreriam. Mas nós vemos que eles fisicamente, eles vivem ainda centenas de anos. No entanto, eles foram retirados da presença de Deus. Eles foram retirados do jardim. Eles não tinham mais acesso ao jardim do Éden. Deus colocou 2 anjos para impedir ali o retorno, né? E eles ainda vivenciaram outras consequências. Mas a principal era que o Ruach, o Espírito de Deus, não estava mais atuando sobre o homem. Ele tinha então uma vida física, ele tinha uma alma, tinha o Nefesh, porém ele estava morto. O seu espírito, ele estava morto para Deus. Essa realidade, meus queridos, nos alcançou também. Então hoje nós precisamos compreender que nós lutamos para que a nossa alma, mais uma vez, ela se entregue ao Senhor. Em Efésios 2:1 está escrito que ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos pecados e nos vossos delitos.
Assim como já fiz referência, meus irmãos, quando o homem separou-se de Deus pelo pecado, Deus expulsou Adão e Eva do jardim do Éden, colocou ali 2 anjos à frente do jardim, para impedir que o homem ali retornasse e provasse mais uma vez da árvore da vida. Creia-se que para evitar de que essa situação de pecador perpétuo, se tornasse eterna. Amados, com o pecado, o homem efetivamente se separou de Deus, ele morreu espiritualmente. O homem tem um espírito, mas esse espírito não teve mais comunhão com Deus. A nossa alma, por conta do pecado, ela foi tremendamente contaminada. Então é no âmbito da nossa alma, grave isso, de que nós muitas das vezes recebemos informações, direções e conduções de seres espirituais da maldade e da vontade da nossa própria carne. Amados, o corpo como Deus criou, ele não foi criado para provar a morte, mas ele começou a prová-la a partir do momento onde houve a separação entre Deus e o homem. E a partir daí o homem passou a se deteriorar porque a vida de Deus, manifesta a partir da comunhão com Deus, já não mais estava com o homem. Por fim, queridos, uma representação, uma ilustração bíblica, inclusive do que estamos falando, e que creio que pode elucidar muito todo o assunto, é a figura do tabernáculo, é a figura do Mishkan. O tabernáculo foi um lugar designado por Deus, determinado por Deus para que o homem construísse e edificasse, para que o próprio Deus habitasse com o homem ali no deserto. E o tabernáculo era subdividido em 3 ambientes distintos, quais sejam o átrio, o lugar santo e a santidade das santidades. Destes 3 ambientes, algo tão interessante, sabe-se que existe muita revelação por trás do tabernáculo, porém existe uma que nos toca muito no dia de hoje, que é justamente a similaridade que existe entre a estrutura do tabernáculo e a nossa estrutura humana. O local mais íntimo que havia, queridos, no tabernáculo era a santidade das santidades, que era o local onde havia a Arca da Aliança, e este ambiente era separado do lugar santo por um véu, no qual estavam desenhados 2 querubins, coincidentemente, não é? Nós temos também a figura do átrio, que é o lugar de sacrifício no tabernáculo, que nos faz muito recordar da figura do nosso corpo, da necessidade de a cada dia estarmos trabalhando a mortalidade da nossa carne, estarmos matando a nossa carne a fim de que realmente o nosso espírito ele, se sobreponha aos desejos da nossa carne. E nós temos o lugar santo, que é identificado como a alma, e a santidade das santidades, como sendo o nosso espírito. Mas, queridos, preste atenção, quando na cruz do Calvário Jesus declarou que está consumado, este véu que continha as figuras dos 2 querubins foi rasgado. Então, novamente o homem pôde, pelo sacrifício de Jesus, entrar na presença do Pai. E o nosso espírito, que então estava morto, ele passa a ser vivificado pelo Espírito de Deus Todo-Poderoso. O Neshamat Ruach Haim, ele passa a ser vivificado pelo fôlego do Espírito de vidas. Este fôlego, ele vem sobre nós e então nos vivifica. Amados, entender que nós somos corpo, alma e espírito, e entender que é no âmbito da nossa alma que nós precisamos ser tratados é imprescindível, porque todos nós objetivamos agradar ao coração de nosso Deus e habitar com Ele na eternidade. Meus irmãos, quando o homem morre fisicamente, o corpo físico se decompõe, ele volta à terra de onde o homem foi feito, porque do pó ele veio, ao pó ele retorna, como qualquer outro ser vivo. Porém, a Neshama Haim, o fôlego de vida, ele volta para o mundo do espírito junto com a Nefesh, junto com a nossa alma, que, como já dito, onde está guardadas as nossas informações, a nossa identidade, a nossa memória, a nossa personalidade. Agora, o destino da nossa alma, qual será? Nós sabemos, queridos, que existe um lugar de sofrimento até o juízo final, momento em que aqueles que não tiveram o seu nome escrito no livro da vida serão lançados no lago de fogo chamado inferno. Mas, aos santos do nosso Deus, aqueles que tiveram as suas vestes lavadas pelo sangue do Cordeiro, aqueles que aceitaram Yeshua como seu único e suficiente Salvador, estes receberão corpos glorificados, corpos espirituais, e habitarão com o Senhor para todo sempre. Haja vista que as coisas primeiras já passaram e haverão novos céus e nova terra.
Meus amados, o meu desejo é que neste tempo você possa viver o melhor do que Deus tem para a sua vida, que em nome de Jesus você possa viver um tempo de cura, de transformação, de mudança de mentalidade, de quebra de cadeias, que todas as feridas, as deformações da alma, elas sejam deixadas para trás, porque há um novo do Senhor para as nossas vidas, a cura do Senhor sobre nós. E Deus quer que eu e você não apenas caminhemos, mas possamos voar. Que Deus nos capacite, nos auxilie, para que no nosso corpo, na nossa alma e no nosso espírito, nós possamos nos santificar, de modo a dia após dia, vivermos mais conforme o padrão de Deus e que uma nuvem de testemunhas possa verificar que realmente Cristo habita em nós. Para encerrar, queridos, eu quero encerrar com 1 Tessalonicenses 5:23, que diz: "E o próprio Deus vos santifique completamente, e o vosso espírito, a vossa alma e o vosso corpo sejam plenamente conservados, irrepreensíveis, para a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo." Um grande abraço, que Deus te abençoe.